Meus amados irmãos, preste atenção nesse absurdo que o pastor Rodrigo Silva fala. De uma palestra que eu dei nos Estados Unidos, e nessa palestra eu menciono o fato de haver árvores do conhecimento do bem e do mal em mundos além do planeta Terra. Eu afirmei, com base num texto de Ellen White, do livro Primeiros Escritos, que há árvore do conhecimento do bem e do mal em outros mundos. Seria Ellen White uma profetisa verdadeira ou falsa? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 4, e também em 1 João capítulo 4, verso 1, que no fim dos tempos haveriam de vir falsos profetas. Alguns vão querer colocar aí, mas Ellen White contradiz a Bíblia Sagrada quando ela ensina isso, quando ela ensina aquilo. Ela não está contradizendo, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia Sagrada. Se Deus mostrou para Ellen White coisas tão fortes que a ciência foi descobrir 60 anos depois, por que não pode mostrar para ela como é a vida em outros planetas? Entenderam? Este foi inspirado, esse também. Ela chegou a dizer, se a Bíblia for corretamente seguida, meus escritos são até desnecessários. Resumindo, teologia whiteana. Gostaria de saber aí dos adventistas ou dos irmãos de outra denominação se vocês conhecem alguma referência que apoie a ideia de ter árvores da ciência, do conhecimento em outros planetas. Algum astronauta já foi em outro país, lá em outro planeta e viu essa tal árvore? Cite aí, eu gostaria de saber. Gente, para quem não sabe, essa Ellen G. White é uma espécie de papa na igreja adventista do sétimo dia. Eles colocam os escritos dela como se fosse a Bíblia, essa que é a realidade. E eles chegam a idolatrar Ellen G. White ou Ellen Goodwright. Mas eu gostaria de saber, vocês concordam com o que esse pastor acabou de dizer? Ele falou, ele afirmou, deu uma palestra e ele colocou como respaldo, como base, o livro Primeiros Escritos, feito pela essa senhora Ellen Goodwright. Vamos lá. A Bíblia só vai falar 3 vezes, citar 3 vezes a respeito dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência, que vai estar em Gênesis capítulo 2, versículo 9 ao 17. Presta atenção. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida, que no meio do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A única citação bíblica que dê respaldo que existe essa árvore da ciência do bem e do mal está em Gênesis. A Bíblia não fala de vidas em outro planeta, a Bíblia não fala de árvores em outro planeta, então isso é teologia whiteana. Aí ele diz assim, Ellen Goodwright é falsa ou verdadeira? Bom, pelos frutos nós conhecemos a árvore, e pelo que eu observei aí, ela afirma que existem árvores do bem e do mal, árvore da ciência em todos os planetas. Então, pastor, ela é falsa, porque só nós comparamos o que ela fala com os escritos dela. Então, como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Se o que esse profeta fala está em consonância com os escritos sagrados. Ele também fala nesse vídeo a respeito de alguns acertos de Ellen Goodwright, tipo assim, validando que ela é uma verdadeira profetisa. Então quer dizer que se o profeta acertar é um verdadeiro servo de Deus? Não exatamente. A Bíblia diz que Paulo, quando atravessou a Macedônia, a Bíblia vai nos dizer que tinha uma moça com espírito de adivinhação. E se vocês observarem esse texto, vai observar que a moça acerta as adivinhações. Porém, havia um espírito maligno nela, que o próprio Paulo foi usado por Deus para repreender esse espírito maligno. Então, outro detalhe que o pastor esqueceu de informar é que demônios também revelam algum certo tipo de coisa. O próprio Deus diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que se possível faria descer fogo
do céu. Então, pastor Rodrigo Silva, o senhor disse aí no seu vídeo que o que valida ela ser mulher de Deus, profetisa verdadeira, é as coisas que ela falou, que se cumpriram, como por exemplo, há anos atrás ela falava a respeito de poluição, mas é óbvio que haveria poluição. Isso é questão de lógica. À medida que a população vai crescendo, vai surgindo poluição. É bem verdade que antigamente a população era bem menor do que hoje. Então isso não é uma profecia, é uma questão de lógica. E no final, não sei se vocês observou que ele levanta o livro Primeiros Escritos, esse livro aí meio lilás, aí, meio vinho, e levanta a Bíblia. E ele coloca a Bíblia e o livro Primeiros Escritos como no mesmo pé de igualdade. Ele compara a Bíblia ao livro Primeiros Escritos como inspirado por Deus. E ele faz uma pergunta, né? Ele questiona algo. Sim, pastor, eu quero lhe dizer que se nós temos a Bíblia, que é a nossa única regra de fé, e temos a Bíblia, que é o suficiente, e nela contém toda a verdade, nós não precisamos do livro Primeiros Escritos para se basear, como vocês adventistas fazem e se baseiam nos escritos de Ellen G. White, né? E outro detalhe também, essa Ellen G. White, ela foi acusada de plágios, tá? Ela já foi acusada de plágios, depois eu quero que vocês pesquisem a vida dela. Ela diz que a carne provocava tuberculose, aí algumas heresias aí dela, né? Mas eu gostaria que você pesquisasse sobre a vida dela. Pastor, por que eu devo pesquisar sobre a vida dela? Porque ela é a base do adventista. Os adventistas têm ela como uma papa, uma sacerdotisa, uma mulher que tem os livros inspirados por Deus. Eles se baseiam muito por isso, ao ponto de brigar por causa dela, defender ela, enfim. Então, para você saber se o que ela fala é verdade, é só você pegar o que ela fala e comparar com os escritos. E outro detalhe, tá? A Bíblia diz que o que condena o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Não é o que entra, mas sim o que sai. Antes que algum adventista queira falar a respeito das dietas que ela falou, o próprio Jesus disse que isso aí sai. O que nós comemos sai pelas fezes e sai pela urina. Então, gente, comenta, curta, compartilha.